vamos falar sobre a igreja e o sustento missionário, tá bom? Vamos ler a introdução da revista para iniciarmos tendo uma ideia melhor do que a lição nos propõe, tá? A introdução diz assim: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, de 10 a 20. É o texto que nós lemos de início, tá? Em seguida, destacaremos alguns princípios bíblicos básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Vamos fazer duas comparações hoje sobre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto, tendo a ideia do quanto a igreja de Filipos, os filipenses, ela tinha o seu coração voltado a ajudar na obra missionária, enquanto a igreja de Corinto, ainda que na abundância, não tinha esse mesmo propósito, não tinha esse mesmo desejo, não buscava esse entendimento e não reconhecia essa necessidade. Tá ok? Lembro-me agora, assim, eu aprendi isso há alguns dias, que diz assim, às vezes o pastor Luciano ele é muito repetitivo com algumas coisas. Só que assim, é escola. E a escola, às vezes, é bom a gente repetir, porque fica um pouco mais na mente. E fazendo a comparação das duas igrejas, ainda não entramos basicamente no exemplo, mas só para termos uma ideia de exemplos da igreja, que embora vivam próximas, e embora tenham o mesmo entendimento, às vezes as ações são totalmente diferentes. Eu costumo mencionar muito, e eu vou explicar o porquê que sempre menciono sobre esse texto bíblico, porque é um texto, além de um texto que eu tenho uma paixão muito grande, se eu pudesse, assim, eu leria todos os dias o mesmo texto, que é o Apocalipse capítulo 2 e 3, quando fala das 7 igrejas da Ásia. Por quê? Porque são igrejas que viviam próximas, mas com realidades totalmente diferentes. Por sua realidade diferente, tendo uma visão mais comum com o que nós vivemos hoje, nós poderíamos dizer assim, como igrejas em bairros diferentes. É a Bíblia que é pregada, o fundador da igreja é o mesmo das 7 igrejas, porém, o entendimento acerca da igreja é totalmente diferente. E é diferente, inclusive assim, se nós olharmos, e aí entra a comparação entre talvez sejam os maiores polos entre as 7 igrejas, seja a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. A igreja de Laodiceia é rica, mas era uma igreja que não se importava com os outros. Quanto mais ela tinha, mais ela se fechava, mais ela não abria possibilidades de ajudar os outros e nem sentia necessidade de ser ajudada em momento algum, porque ela era muito rica. E aí, quando eu uso a ideia de fechar a porta, eu não fecho uma ideia apenas literal, mas real. Elas fechavam toda a porta, porque na carta de Laodiceia, na parte da carta de Laodiceia, em que Jesus diz, eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia se fechou tanto na sua riqueza, se fechou tanto no seu luxo, que até o próprio Cristo, para ela não seria mais necessário, e ele agora sai da igreja. Mas ele, por ser ainda tratar com a sua noiva, ele ainda tem a misericórdia de dizer, eu ainda estou na porta batendo. Se um dia você abrir, eu vou entrar. Diante de uma igreja rica, e que teria condições, inclusive, de sustentar outras que passavam necessidade, como é o exemplo de Esmirna. Era uma igreja que passava por perseguição, foi a igreja das 7 que mais passou por perseguição. É por isso que Jesus, quando ele se apresenta à igreja de Esmirna, ele fala, eu sou o primeiro, o último, aquele que morreu e ressuscitou. E sempre que ele se apresenta à igreja, ele se apresenta com um propósito. E o propósito da igreja de Esmirna, ele falar, eu sou aquele que morreu e ressuscitou, é uma palavra de alívio para eles, porque diziam assim,
eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Eu não sou aquele que morreu e foi ressuscitado. Eu não fui aquele que morreu e dependeu de alguém para ressuscitar. Não, eu sou aquele que tem autoridade sobre a morte. Eu morri e eu ressuscitei. Ressuscitei por mim mesmo. E tenho poder para ressuscitar todos aqueles que morrerem em meu nome. Isso é uma palavra de alívio para a igreja de Esmirna. Mas é uma igreja que passava por necessidade, não só pela perseguição, mas mediante a perseguição, ela passava também fome. Era uma igreja pobre. Ele diz, quando olha para a igreja de Laodiceia, a igreja rica, fala, tu acha que tu é rica, mas tu é pobre, tu é nua, tu deveria se cobrir. Porque assim, você acha que você é rica, mas você é miserável. Só que para a igreja de Esmirna, ele olha e diz assim, eles dizem que você é pobre, mas você é rica. E aí vai uma palavra para a nossa igreja, vai uma palavra para você, para a sua casa. Não importa o que dizem ao seu respeito, o que importa é o que Jesus diz ao seu respeito. Porque quem anda na sua casa é Ele. Você pode ser abastada, você pode ter abundância. Se você for fiel a Deus, você terá uma casa em que Jesus vai dizer assim, você é próspero. E eu reconheço que é uma casa rica. A sua família é uma família rica. Não rica financeiramente apenas, mas uma rica com tratamento familiar. É uma casa rica de sabedoria. Uma casa que tem fundamentos bíblicos baseados no que eu quero. Isso é ser rico. Não a igreja, mas às vezes a casa é pobre. E o entendimento também é de uma casa pobre. Não importa o que diz a teu respeito. O que importa é que Jesus, que anda na sua casa, diz a sua casa, diz a seu respeito. A igreja, naquele período que é escrita a carta, é por isso que eu me lembrei muito quando li essa lição, quando eu estava estudando sobre ela, é porque no período em que a carta é escrita, que Apocalipse é escrito, antecede um terremoto na região da Ásia. E algumas cidades foram totalmente destruídas. Esmirna foi uma dessas. E não teve condições de se reerguer. Laodiceia foi a única das 7 que tinha tanto dinheiro que ela falou, eu não quero ajuda de Roma, nós vamos nos reerguer com as bases do que eles tinham. Mas eles tinham tanto que não olhavam para a cidade do lado, passando fome, passando necessidade. Preferiam continuar usufruindo do que tinham, mas não olhavam para o outro que estava necessitando, do lado. Por que, pastor, você está falando sobre isso? Repetindo sobre esse mesmo assunto. Porque na visão que nós estamos estudando hoje, nós precisamos entender que, embora nós estejamos aqui no nosso culto, com cadeiras confortáveis, com água um pouco mais fria, às vezes gelada, com um som muito bom, com um bom pregador, talvez não tão bom professor, mas bom pregador, à noite teremos um bom pregador, mas teremos cultos festivos, um bom louvor, uma boa adoração. Às vezes tão bom a adoração, que às vezes nós pensamos que a adoração é para nós. Quem entendeu, entendeu. Mas temos o nosso conforto, viemos à igreja com o nosso transporte. Se não podemos vir com o nosso transporte, viemos com transportes terceirizados, nós que possamos manter sobre isso. Mas hoje é o último culto do mês. Hoje nosso culto à noite será um culto sobre missões. E nós vamos falar sobre a necessidade missionária. E aí nós não podemos ser essa igreja que se fecha de maneira rica, mas esquece que parte dela passa por necessidade. E às vezes não tão longe. Para iniciarmos a lição, e aí eu digo por que isso? Porque nossa igreja, quando faz projetos missionários, eu já vi relatos de alguns missionários nossos, não missionários que vivem em regiões apenas, mas de projetos missionários. O nosso projeto Amor Sem Fronteiras, por exemplo, eu já sentei com alguns pastores e alguns irmãos obreiros que trabalhavam no Amor Sem Fronteiras, em que eles citavam, por exemplo, vou citar para vocês um exemplo, na região de Canudos. Eu lembro de um relato de um deles que dizia assim, nós passamos em Canudos por volta de 1h da tarde, tinha uma senhora e uma criança, uma menina, andando pela rua, pela estrada, em busca de carona. E eles falaram assim, já tinha horas que nós estávamos naquela estrada, não tinha um carro. Elas provavelmente andariam
durante toda a tarde, debaixo do sol quente. Quem conhece a região de Canudos sabe o quanto é quente. Hoje poderíamos dizer que estávamos no ar-condicionado aqui, baseado com o que deve estar lá de calor. Mas era um povo de dificuldade, até mesmo para ter alguém próximo para poder ajudar, para poder acompanhar. E eles diziam assim, nós andávamos em qualquer lugar, entrávamos nas igrejas, levávamos cesta básica. E é incrível que nós batíamos na porta das igrejas, e quando diz assim, não era a igreja Cristianismo Sem Fronteiras, era igrejas, independente da igreja, trabalho missionário. O olhar de alguns era de tristeza, porque dizia assim, não é a nossa vez. Hoje nós não teremos ainda o que comer. Porque a igreja mandou e esqueceu. Talvez algumas igrejas mandem em cultos festivos. Vamos mandar nosso missionário. Opa, vamos fazer uma arrecadação de ofertas, vamos mandar para eles. E às vezes quando ele manda, com 1 mês, 2 meses, esquece. E aí passa lá a necessidade. Domingo passado nós falamos sobre fazedores de tenda. Homens missionários que trabalham. E eu fiz essa ressalva no final da aula, que eu falei assim, nós precisamos entender um pouco a questão de entendimento sobre a região. Não é porque ele tem que trabalhar e se sustentar, e pode fazer isso, que em todo lugar que o missionário chegue, ele consiga fazer. Existem locais que os missionários vão, que nem mesmo as pessoas de lá têm como se sustentar, quanto mais um missionário. Mas não podemos ser, e aí abro, independente da placa da igreja, da denominação, ser igrejas que mandam missionários para algumas regiões e que se trancam em seus cultos festivos ricos e esquecem que parte dessa igreja está passando necessidade um pouco mais adiante. Nós não podemos ser igrejas que entendem que o que importa é de vez em quando lembrar deles, ou esperar um telefonema para falar que o filho está doente e que não tem condições de pagar nem mesmo um remédio. É de saber quando o missionário chega para nos visitar 1 ano depois, ele está 1/3 mais magro do que o que foi. Os filhos rebeldes, porque o pai vivia bem e foi para aquela região e hoje ele passa necessidade e às vezes nem consegue estudar, porque é uma região que não tem escola. Ou a escola que tem é particular e a igreja não cobre isso. Mas para nós o que importa são os cultos festivos, os cultos à noite, os cultos de convidados, os cultos de alegria, que eu vou para casa e às vezes eu saio tão feliz que esqueço de orar por aqueles que vão dormir tristes, e às vezes são tristes de fome. Estou fazendo uma comparação, tá? Está dentro da lição. A igreja de Filipe e a igreja de Corinto viviam essa realidade. Mas vamos lá. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O contexto da nossa literatura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos. O texto que nós lemos de Filipenses, capítulo 4, vai falar sobre o que Paulo fala acerca dos filipenses, agradecendo sobre aquilo que ele tem necessitado e aquilo que a igreja de Filipe tem suprido acerca da vida dele. É um reconhecimento, é o próprio Paulo que reconhece isso. Se nós olharmos direitinho o texto, nós vamos ler um pouco mais, alguns versículos isolados sobre ele, mas depois você lê direitinho, você vai ver que a palavra de Paulo é uma palavra de gratidão à igreja de Filipenses. Missionários. Precisamos ter missionários que quando falem das igrejas em que ele foi, ele tem a mesma alegria de falar, eu estou aqui, mas eu sei que minha igreja é por mim. Eu vou orar por almas. E não vou precisar orar por sustento, porque o meu sustento chega pela minha igreja. E aí a igreja precisa entender que precisa dar esse aporte financeiro para o missionário. Filipenses tinha esse entendimento. Paulo relata isso. E aí me permito forçar um pouco mais. A igreja ajudava, de Filipenses ajudava Paulo. Paulo reconhece isso. E o Espírito Santo chega para Paulo e fala assim, escreve isso na minha palavra. Deixa eu te instruir a falar nessa carta de Filipenses assim, ó,
que eu preciso que a igreja daqui a 2000 anos, ela leia isso e entenda que o trabalho missionário precisa da ajuda dela. E a gratidão do missionário precisa, desde que a igreja lembre dele. Quando estava de serviço no Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Aqui nós estamos falando sobre Paulo, Sinédrio, conhecido e reconhecido. Paulo tinha status no Sinédrio. Paulo era reconhecido, Paulo era respeitado. Paulo provavelmente tinha uma boa vida na época do Sinédrio, enquanto o Saulo era muito próspero. A Bíblia vai trazer alguns relatos sobre isso. Mas quando Saulo se torna agora Paulo, o apóstolo, Paulo, o missionário, as coisas mudam. Paulo agora precisa do apoio da igreja. E aí vamos lembrar um pouco quem era Saulo, né? Saulo era o perseguidor da igreja. É diante de Saulo que o diácono Estevão é morto. A igreja poderia se negar a ajudar Paulo com esse propósito e dizer assim, não, quem era Paulo? Saulo? Aquele que nos perseguia? Aqueles que deixou famílias na miséria porque o pai foi morto baseado com o que ele julgava? Porque Paulo pode não ter matado alguém. A Bíblia também não diz que não matou. Mas também Paulo julgava aqueles que deveriam ser apedrejados e mortos. Famílias entravam em decadência financeira, porque às vezes o sustento que vinha através do pai, o pai era morto, o pai era preso. E a igreja poderia dizer assim, deixa um pouco de castigo. A visão da igreja hoje talvez fosse essa. Ele não fez algumas famílias padecer, deixa de padecer também. Mas Filipenses, na igreja aqui, quando olha com gratidão e olha com uma visão de reino, entende que ali não era mais o Saulo, agora era o Paulo. E Paulo precisava deles. Paulo precisa do apoio da igreja. É para Filipenses que Paulo fala alguma coisa assim, eu não lembro bem o texto agora, que Paulo chega assim, se vocês pudessem, até os olhos me dariam, porque Paulo tinha a sua conjuntivite crônica, e às vezes a igreja de Filipenses queria ofertar para ele se fosse possível. Eram vidas diferentes. Temos ideias eu já vi relatos de pastores. Eu conheço um pastor aqui da nossa cidade, um pastor que eu tenho um carinho muito grande, que ele diz assim, conversando comigo, e falou, meu irmão, um dia eu estava com um contrato fechado para um outro país, que eu ganharia muito bem, muito bem. Eu estava organizando minha vida para ir embora. Deus já tinha falado comigo que não era para eu ir, porque o meu trabalho não era esse mais. A partir daquele momento, seria ganhar almas, seria pregar o evangelho. E eu relutei. Eu poderia ir fazer uma boa conta, um bom pé de meia para poder voltar para minha casa e aí sim poder ajudar no evangelho. E aí não vamos entender, Deus nunca. Ele relata que alguns dias antes da sua viagem, ele sofre um acidente. O carro capota. E ele fala que a rótula do joelho estava próximo aos pedais do carro, quando acabou. As pessoas passavam e falavam assim, não, esse aí já foi, vai pegar de pá. Hoje ele tem uma dor crônica no braço direito. Ministra com o microfone de lapela, porque não consegue segurar o microfone, como uma marca daquele que desobedeceu. E ele fala assim, eu sei porque Deus deixou essa dor, é uma dor crônica, não importa o remédio que eu tome, é para lembrar que eu desobedeci. Mas por que, pastor, você está falando sobre isso? Sabe por quê? Porque existem missionários que talvez não tenham passado por um processo tão doloroso, mas são missionários que precisaram abrir mão de muita coisa, de seus bons salários, bons empregos, boas moradias, porque Deus entendeu que ele poderia ir para uma obra missionária, porque a igreja o sustentaria, muito limitado, inclusive.
Me fale o relato de um missionário que você já viu falar, em que vai para o campo missionário e volta mais rico do que o que já foi. Sabe por que não volta? Porque o entendimento de missionário é diferente da igreja como um todo. Eu vou aconselhar vocês um filme. Redenção. Um ator conhecidíssimo, Jeremy Butler. Fez vários filmes. Existe esse filme chamado Redenção. É um filme baseado em histórias reais, de um pastor conhecido como o pastor da metralhadora. O filme ele não dá uma decisão para que você decida se ele faz o que é certo ou o que ele faz é errado. Estou falando sobre o trabalho missionário, ok? Ele é um homem que se converte, vai até a África conhecer a realidade da África e lá sente um chamado missionário. Ele passa algum período agora lutando contra guerrilheiros para salvar crianças, para orfanatos dentro da própria África. Só que para isso é com guerrilheiros, ele precisa usar armas. E aí o filme vai trazer um entendimento que às vezes nós precisamos pensar um pouco a respeito, e cada um toma partido do quê? É certo que ele precisa usar armas para poder fazer essa obra, mas se ele não fizer, o que acontece com aquelas crianças que estão lá? E uma hora do filme é muito forte, porque ele chega em casa, e ele até a comida da filha, ele agora começa a olhar diferente. Porque ele entende assim, ela está querendo comer do bom e do melhor, e eu conheço a realidade de crianças que passam fome. Ela está querendo se vestir muito bem, e eu conheço a realidade de crianças que não têm o que vestir. Tivemos a visita de um missionário aqui há um tempo atrás, em que ele relatou que em alguma dessas ilhas indonésias, crianças, meninas, por cerca de 8 anos, eram vendidas pela família em troca de sacos de arroz para conseguir sustentar a casa. Eu preciso passar para vocês realidades que, de fato, são difíceis. Porque quando nós falamos sobre dinheiro na igreja, é bom quando eu falo uma palavra profética dizendo que você vai enricar, em que você vai ser próspero, em que você vai ter para dar. Mas espera aí, esse para dar talvez não seja tão enfático, pastor. Talvez eu ter seria o melhor. Então hoje vai ser de fato a lição que eu vou precisar apertar mais. Eu vou precisar chegar um pouco mais claro. Desvendar um pouco mais essa dificuldade de nós falarmos acerca de dinheiro, quando o dinheiro é para o outro, não é para mim. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa lição. O privilégio de participar do sustento missionário. Entendam, participar do projeto missionário financeiramente não é um peso, é um privilégio. A igreja de Filipenses entendia que era um privilégio. Os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Não é trabalho de governo, não é trabalho de empresa, não é. É um trabalho da igreja local. É responsabilidade da igreja local. Me fala qual é a igreja, setores aí diversos que sejam, em que principalmente aquela liderança não tem o entendimento evangélico, não tem o entendimento cristão. Se você falar para eles o que está sendo feito, eles não vão entender aquilo como um investimento. Sabe por que é privilégio para a igreja? Porque para a igreja é investimento. Para a igreja é você investir no reino. E quem é que deu a Deus para que dele peça conta? Quem é que antecipou uma bênção a Deus sem que essa bênção seja dada pelo próprio Deus? Quando você dá algo da sua parte para a obra missionária, vou falar da obra missionária em específico, você não está dando algo que é seu.
Você está devolvendo a parte do que você recebeu, provando fidelidade a Deus. Para quê? Para que Deus entenda que você no fiel é fiel no pouco que você recebe, para que no muito você continue fiel. Quantos de nós na igreja teríamos a coragem de fazer uma oração a Deus e um voto garantindo que a partir de 2024, estamos no final de 2023, parte do nosso salário será totalmente voltada à obra missionária, durante todo o ano. E que por algum milagre, e às vezes por teste de Deus, alguns salários serão multiplicados. Amém? E às vezes o valor que eu planejei para o início do ano mudou. Vou dar um exemplo. Uma pessoa ganha R$2.000 e fala, a partir de agora, eu vou separar 10% para a obra missionária. Não será minha oferta, não será meu dízimo, será 10%. A 10ª parte do meu salário será para a obra missionária, é R$200. Quando chega em junho, o patrão olha e fala assim, você tem se desenvolvendo bem, eu vou dobrar o seu salário, vai para 4. E a pessoa fala assim, peraí, eu dava 200, agora eu dou 400. Será que eu devo manter os 400? Ou meu voto era de 200? Eu não me lembro bem agora. E aí chega por volta de outubro, e a empresa chega e fala assim, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar o seu salário de novo. Você correspondeu à expectativa, não será mais 4, agora será 8. Ou um patrão olha e fala assim, quer saber? Vamos arredondar, será de R$10.000 seu salário agora. Aí você olha e fala assim, mas o meu voto era de 200, agora vai ser de 1.000. Mas esquece que quando era 200, você ficava com 1.800. E agora quando é 10, você fica com 9.000. Sabe por quê? Porque agora o que eu estou dando está me doendo mais do que o que estou recebendo. A minha visão está voltada àquilo que eu estou dando, mas minha visão não olha para aquilo que está comigo. Sabe por quê? Porque nós olhamos, a nossa visão se mantém com aquilo que nos faz murmurar, e nós não mantemos a visão com aquilo que devemos glorificar a Deus na nossa vida. Esse é o desafio da obra missionária quando se fala de dinheiro. Esse é o desafio da igreja quando se fala sobre dinheiro. E aqui está a ideia de ser fiel no pouco. A igreja de Filipenses sabia que era um investimento. Eu investi parte do que eu tenho na igreja, na obra missionária, é um investimento que pode ter retorno financeiro, que Deus sim pode olhar e falar, multiplicarei o seu, porque eu preciso, porque os outros que já têm o seu salário multiplicado não ajudam. Mas vocês que têm feito o trabalho e têm entendido que parte disso é de fidelidade, eu manterei vocês mais ricos. Sabe o que acontece com a igreja de Filipenses? Eles continuam prósperos. Sabe o que acontece com a igreja de Corinto? Ele passa a ter falta, embora no início tinham em abundância. Sabe por quê? Porque não souberam investir com o que tinham. A igreja precisa saber que tem que investir um pouco mais. E não precisa investir um pouco mais multiplicando por 10, multiplicando por 100. Você quer saber? Vamos falar sobre multiplicação? Sempre que nós falamos assim, vamos dar uma oferta aqui de R$1.000 e Deus vai multiplicar por 10, Deus vai multiplicar por 100. Aqueles 1.000 que você vai entregar se tornará 100.000, porque Deus é fiel. E se eu disser para vocês que talvez a multiplicação não seja essa? Seja a multiplicação de você ganhava 1.000, você dava uma oferta de R$1.000. Ok. Me permita estar usando valores, tá? São só ideias. E às vezes a multiplicação não está no dinheiro. Está naquilo que você está devolvendo a Deus, parte do que você devolve. Para quê? Para que a multiplicação não seja em dinheiro, mas seja em vidas. Aquele que se converteu a Deus e é fiel a Ele e entrega o seu dízimo, está ajudando a igreja a multiplicar por mais uma vida. Talvez o sustento que você traga para um trabalho missionário seja o sustento que vai fazer multiplicar. Além da sua vida salva, será uma família salva lá no interior,
lá no sertão, lá na África. Talvez a multiplicação não seja em valores, seja em vidas. E a igreja não consegue entender que isso também é investimento. Volto a falar, a igreja não precisa se trancar no seu mundo de felicidade e de riqueza. Ela precisa começar a entender que próximo existem pessoas passando fome. Vamos lá. 3 esferas do sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando a igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferente natureza de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. A igreja precisa ser um pouco mais organizada, e a igreja como um todo, de quando mandar missionários para algumas regiões, entender a necessidade daquela região. Estamos numa escola bíblica agora aqui, que vamos além da igreja Cristianismo Sem Fronteiras. Pessoas nos assistem. Talvez líderes de igreja nos assistam. E a lição vai trazer algo que é muito importante. A igreja hoje, todas as igrejas que têm trabalho missionário, precisam começar a ter um pouco mais de organização. Uma empresa secundária nunca abrirá uma filial em um local sem que antes estude o local. Principalmente as bem-sucedidas. Principalmente as bem-sucedidas. Trabalho numa empresa, já estou lá há 16 anos. Desde que eu cheguei, falamos na possibilidade de abrir filiais em outros estados. Quantos anos eu estou lá? 16. Ainda não abrimos. Porque a mente do empresário, ele vai entender que não pode pegar parte do que ele tem e investir para se perder. Pastor, estamos falando de empresa, não de igreja. Peraí, estamos falando sobre finanças também, não estamos? Por que para a igreja, para fazer, tem que fazer de qualquer jeito? Não toma exemplos administrativos, como a empresa faz e que dá resultado. E eu não estou falando de lucro. Eu só vou mandar um missionário para a França, porque na França ele vai ter tudo do bom e do melhor lá, e a igreja vai receber em libras. Não sei se na França é libras. Vamos lá, vamos para a Inglaterra. Aqui na Inglaterra eu sei que é. Então assim, a igreja receberá de lá parte do que vem em libras, em euro. Olha o investimento que a igreja está recebendo. Não estou falando sobre isso. Estou falando da igreja dizer que vai para a Nigéria, vai para a África, vai para o lugar pobre da África, não para o lugar rico da África, não. Eu estou falando dela ir para os lugares mais difíceis. E lá não haverá sustento. Mas vamos pensar a respeito do que essa família, ou do que esse missionário vai acontecer naquela região. O que é que ele precisa lá para a moradia dele? O que é que ele precisa lá para o seu transporte? Se tem filhos, para a educação dos filhos. Vamos pensar a respeito do quanto nós precisamos que a igreja o sustente todo mês, para que ele não tenha necessidade. E não olhar no mapa, apontar o dedo num lugar e falar, vai para cá. Isso não é organização. Isso não é organização. Outras lideranças religiosas precisam... Maria Mar, leva o microfone ali para a irmã, por favor. Precisam dessa organização para saber que, de fato... Está aqui com ele? Já está aí no microfone aí. Entende? Então, assim, se existe esse exemplo que podemos tomar como exemplo, então vamos fazer isso. Analisar direitinho o local, analisar direitinho as necessidades, as esferas que envolvem aquela localidade. Ele consegue, de fato, fazer tenda. Quem estava aqui domingo passado não entende o que eu estou falando. Os fazedores de tenda, aqueles que podem trabalhar e também ajudar no seu sustento. Mas se for numa região que não possa, como será o custo da igreja para essa localidade?
do que a igreja precisa investir, do quanto precisa investir para ele, para que tenha o seu retorno, não financeiro, mas um retorno de vidas sendo alcançadas. A irmã quer falar, por favor. A paz do Senhor. Foi muito interessante o que o pastor citou aí, né? Da prosperidade de abençoar os missionários, do crescimento. E também o pastor falou a parte A, mas também não falou a parte B. Porque a parte B é aquela que você promete, Deus dá um salário bom no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e depois esquece de abençoar o missionário. Eu conheço pessoas que Deus deu uma empresa e prometeu a abençoar os missionários. E Deus foi dando, deu uma empresa, deu 2, deu 3, deu 4 e deu 5. Aí esqueceu, quando estava na 5, esqueceu de abençoar os missionários. Aí perdeu tudo, só ficou com uma, pela misericórdia de Deus. Amém? Acontece muito isso, minha irmã. Muito. De pessoas que fazem esses votos, essas promessas, e que às vezes esquecem. E que de fato, e assim, eu volto a falar, a gente não tem como entender a mente de Deus. É ver Deus vai dizer assim, ó, deixa eu fazer o seguinte, eu vou deixar. Ele quer uma segunda empresa, eu vou dar uma segunda empresa. Ele quer uma terceira, eu vou dar uma terceira. Para que não precisem entender que eu nunca retive a minha mão. Mas a mentalidade daquele que fez o voto nunca mudou. Precisamos ter um pouco mais de cuidado quando fazemos votos com Deus. Olha, eu citei o exemplo da questão da multiplicação do salário. Aí eu falei assim, às vezes eu falo assim, nós fazemos um cálculo de quanto nós receberíamos e quanto nós doaríamos. E às vezes Deus vai fazer o seguinte, deixa eu testar você. E testar não é que Deus teste como que Deus precisasse de testar alguém, porque Ele conhece cada um. Mas deixa eu mostrar para você que se você receber, talvez você não tenha o mesmo entendimento. E às vezes nós pensamos assim, eu ganho pouco, então eu dou pouco. Mas quando eu ganhar muito, esse valor vai ser muito. E será que eu estou disposto de no muito continuar dando? Ou o meu voto com Deus foi do início do salário, quando era baixo ainda? Seu voto era em valores ou era em percentual daquilo que você fazia? Estou falando em relação ao voto, tá? Então temos que ter um pouco mais de cuidado, saber um pouco mais do como lidar com as coisas de Deus. Tá bom? Mas muito bom o que a irmã falou. Vamos lá, vamos prosseguir para a gente não precisar passar do horário, tá? A segunda parte da lição vai falar sobre os princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. É necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Padrão de vida. Aí, assim, vamos continuar um pouco no que nós estamos falando, né? As esferas das necessidades de cada um, mas também o padrão de vida de cada um. Existem locais que ele precisará ser sustentado com um valor alto, porque são lugares de valor alto. E aí você me pergunta, mas pastor, é trabalho missionário, com valor alto? Espera aí, ele está alcançando vidas? Volto a falar, é um privilégio e é um investimento. O investimento da igreja não pode ser calculado pelo valor financeiro, mas pelo retorno do reino, para o reino. Para o reino, ainda que, imagine, eu gosto de fazer essas metáforas, imagine uma metáfora de uma criança que está em leito de hospital, e que você saiba que vamos lá, né? O tratamento dela, existe muito isso. São tratamentos de centenas de milhares. Valores altíssimos, beiram milhões. Existem casos que passam de milhões. Estou falando assim, de algo mais dentro de uma realidade. Imagina um tratamento para uma criança com um custo mensal de 100 mil. Existe isso. Existem doenças com medicação nesse ponto, nesse nível. E que às vezes a família vai ter que desmanchar tudo que tem para tentar mantê-los enquanto podem. E vão em busca de governo para ajudar enquanto podem. Vão em busca de organizações governamentais ou não governamentais para ajudarem enquanto pode, por uma vida. Pastor, está errado? Não.
Pelo contrário, está mais do que certo. Mas se nós olharmos com a visão de reino, de eternidade, às vezes nós não pensamos assim, 100 mil de tratamento para uma criança se manter viva. Mas nós nos preocupamos com um sustento de missionário, 10 mil mensais. E estou bem alto, tá? Bem alto. Não tem esse missionário que recebe esse valor. Mas estou bem alto. De um missionário e que a cada mês ele consiga trazer uma quantidade de vidas sendo alcançadas. Mas para nós o que entendemos é o quê? É porque ele está lá gastando e ganhando muito bem para fazer isso. Mas para o reino, são vidas que estão sendo alcançadas. Quem é pai, quem é mãe, deve imaginar o quanto você não investiria na salvação do seu filho, na salvação da sua filha. Pessoas que me assistem devem lembrar de relatos de mães que têm seus filhos totalmente entregues às drogas. Totalmente. Mães e pais que têm seus filhos presos dentro de presídios sem perspectiva de saída. E que dariam todo o valor que poderiam para tirá-los de lá. E a igreja não tem o mesmo entendimento do investimento que é feito para uma vida que está presa no pecado, no lodo, que é pior do que a droga. E que às vezes o trabalho é um missionário que vai se doar de tempo integral para conseguir libertar ele de lá. Na lama do pecado. E que às vezes nem isso nós queremos fazer, mas também entendemos que o sustento deve ser com cuidado. Não pode ter um valor muito alto. Mas às vezes o local que ele está indo salvar aquela vida, seja um local em que ele tem um custo alto. Ou que nós podemos falar sobre a Europa que vive hoje um momento totalmente de apostasia. Ah, mas é o quê? Vamos me preocupar com a África apenas? Na Europa não existe vidas sendo perdidas? Mas o custo da Europa é muito alto, pastor. Mas vem cá, mas ali é vidas. Também não pode ser alcançados? E às vezes nós julgamos, porque falamos assim, temos um missionário na Inglaterra, temos um missionário na Espanha. Aí você fala assim, na Espanha? Tem certeza? Não acha que é muito chique, não? Por que não manda ele para Angola? Para o Azerbaijão? Entendimento de reino, investimentos. O local precisa ser estudado. Só que para que esse homem esteja lá, ele precisa também, a igreja precisa entender qual é o custo de vida daquele local. E sim, existem locais que o custo de vida é alto. Nesse sentido, a igreja local envia e assume responsabilidade financeira como missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local de atuação, da obra, moradia, da educação, saúde, da família, a saúde da família, e tudo que esteja relacionado à instalação missionária com a sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária, até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida. Uma programação e uma organização da igreja acerca de um trabalho missionário financeiramente e algo organizado, aqui estou falando sobre organização, vai trazer inclusive para um missionário um tempo específico de retorno. E aí sim, aqui eu preciso agora falar algo um pouco mais difíceis aos missionários. É porque também o missionário não pode ser enviado sem nenhum tipo de retorno, sem nenhum tipo de relatório que traga o que está acontecendo naquela região. A igreja também não pode sustentar missionários durante um ano em uma região em que uma vida não foi salva, em que algo foi alcançado. E assim, oxalá, quem dera para a igreja, a esses missionários também não fossem para algumas regiões em que conseguissem manter, inclusive, o seu próprio sustento. A igreja é uma instituição, me permitam usar esse termo, tá? Porque que precisa também desses investimentos do próprio missionário. Um missionário que sai de uma igreja organizado, que a igreja, olha, durante tanto tempo você será sustentado pela igreja. A partir desse ponto, você precisa ter
uma quantidade de vidas que seriam alcançadas ao mínimo, no mínimo. Isso não está errado. Uma igreja sendo estabelecida naquela região, se possível. Existem regiões em que não pode ser estabelecida igrejas, mas algumas podem. E que esses missionários poderão fazer essa tenda lá e conseguir manter o sustento pela própria oferta da igreja. Para que isso, pastor? Para que agora aquele investimento seja direcionado para um outro lugar, para um outro missionário? O missionário não pode ficar na região durante um ano e nenhum tipo de retorno, nem mesmo de vidas sendo alcançadas. Mas isso precisa de quê? De organização. Ele não pode ser enviado sem essa certeza. Ó, missionário, você vai para tal região. Durante esse período, você será sustentado pela igreja. Não se preocupe com outra coisa, desde que você, dentro desse período, se traga retorno para a igreja. E é retorno não apenas financeiro. Ressalto, são retornos de vidas que estão sendo alcançadas. Porque esse é a ideia do investimento. Essa é a ideia do que a igreja está levando àquele missionário. Vocês entendem isso? A organização é necessária? Vamos lá. Princípios básicos do sustento missionário. Vamos lá, aqui eu preciso ler um pouco mais porque ele vai trazer alguns exemplos, tá bom? Com base no texto bíblico de Filipenses 4, de 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. O primeiro deles, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário no campo. Foi o que nós acabamos de falar. Tem que ser organizado. Tem que se analisar antes o custo daquele local. Tem que verificar antes qual a necessidade. É um missionário que vai, ele é solteiro? Não, ele vai em família. A esposa vai também. Os filhos vão, o filho vai. Qual a idade do filho? O filho precisa, aquela região, dar um suporte de saúde suficiente, ou precisará de algo particular? O filho estuda, tem colégio com bom estudo naquela região, ou será um colégio que precisará da igreja pagar um colégio particular para aquela criança? Tudo isso precisa ser feito de forma organizada, estudado aquele local, entendendo a necessidade de cada um. E aí eu posso falar, aquele missionário que tem um coração voltado para missões, ele não vai entender que o que está sendo mandado para ele está sendo usado de maneira incorreta. Eu duvido que o missionário que olha para o reino vai olhar uma oferta e vai dizer assim, tem pouco do que eu preciso, quando é muito. Não, eles não precisam disso, não precisam. O missionário precisa ter seu filho estudando, porque o filho do missionário talvez não seja missionário. E aí, crianças não podem entender que o seu pai está sendo entregue à luta missionária e que o futuro dele está totalmente comprometido. Não pode. Organização. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Tem que ter um período para que esse dinheiro chegue à igreja, através de vocês, do seu investimento, das suas ofertas, e de maneira responsável, com data estabelecida, para ser enviado a esse missionário. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Tem que ser feito de algo voluntário pela igreja. Tem que ser feito com entendimento da igreja, da necessidade para isso. Não pode ser algo que é feito quando der. Graças a Deus, tínhamos uma prática de todo último domingo do mês, termos nosso culto de missões, que durante o período da pandemia, principalmente, acabou com essa desorganização dos cultos, acabamos evitando esses cultos, não fazendo. E agora, de uns meses para cá, o nosso pastor voltou à ideia desse culto missionário, todo último domingo do mês. Faz o seguinte, hoje é um desses cultos.
Ora a Deus. Eu não vou pedir para você fazer volta a Deus, não. Ora a Deus. Você que me assiste. Para que esses domingos sejam domingos em que você possa fazer uma oferta de responsabilidade. A palavra é essa. Uma oferta de responsabilidade para a obra missionária. Vamos lá. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Não pode ser moedas contadas. Não pode, sabe por quê? Quem tem carro sabe. O carro funciona hoje, amanhã do nada ele dá um problema. Então o valor que a igreja manda para esse missionário não pode ser o contado do que ele precisa, mas de algo que possa acontecer. Ainda usando o exemplo dos filhos, um filho pode adoecer e ele precisar de uma medicação. Essa semana eu tive um problema muscular, até sério de certo ponto. Pensei de não conseguir estar aqui dando aula hoje. Precisei parar no hospital para uma dor na minha cervical. Eu não conseguia mexer. O braço e o pescoço desse lado para cá, não mexia nada, travado. Tomando medicamento forte na veia para poder conseguir sair do hospital para poder vir para casa. Vou ficar aí uns 15 dias tomando remédio controlado para dor. Estou aqui tomando remédio controlado para dor. A medicação que eu tomei, 2 remédios que eu comprei para passar 15 dias tomando, R$200. Por que eu estou dando esse exemplo? Sabe por quê? Porque imagina para o missionário que recebe o tanto suficiente do aluguel da sua casa e da feira. E aí, às vezes, por algum investimento, e às vezes é uma investida maligna contra a vida dele. E ele não pode comprar nem mesmo uma dipirona, porque o dinheiro foi contado para aquilo. Hoje é domingo, alguns de nós estamos com aquele almoço diferenciado, porque não pode ser o mesmo almoço durante a semana toda. Não, hoje é domingo, meu almoço hoje tem que ser diferente. E às vezes o que ele quer é apenas almoçar no dia seguinte. Quem faz compras de mês sabe. Às vezes você vai chegar em um supermercado, você fazer a compra de 500, no próximo mês já é 600. Estou falando de compras básicas para uma família. Era 700. Você chegar com menos 700 no mês que vem, já não vai dar para comprar o que comprava. Porque a todo mês existe um aumento. Só que a igreja não pode fazer um compromisso com o missionário de um valor mensal e que entende que a necessidade daqui a 3 meses será outra. Então existe essa necessidade, existe esse comprometimento, existe esse entendimento acerca dessas coisas. Precisa sim ter algo elaborado, bem estudado, de responsabilidade e que não seja de moedas contadas. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Não é porque esse mês eu ajudei, que no mês eu posso esquecer. Talvez no mês que vem eu possa aumentar mais o meu valor, mas não pode ser esquecido. Um apoio fiel e permanente. O fato de os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Aqui eu só vou ressaltar algo que eu falei para vocês no início, de relatos que nós temos, de igrejas estabelecidas em algumas regiões, em que os missionários estão lá. E a tristeza deles é que até quando alguém vai levar uma cesta básica, por não ser da mesma igreja, eles não podem ser entregues a eles. Então, assim, existem esse tipo de tratamento. Ah, eu sou da igreja X e vou ajudar os missionários da igreja X. Mas não importa o que tem os missionários de outras igrejas passando necessidade. Tirar um pouco de reino, botar um pouco de ideia de reino na cabeça, que o que está sendo trabalhado ali não é apenas uma placa ministerial. Não é uma placa de um pastor que foi enviado, de missionário que foi enviado, mas é a ideia de reino de Deus, de vidas sendo alcançadas. Aprendendo a investir na obra missionária.
a igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Pois, como vimos, ela enviava a oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto é uma igreja que tinha conhecimento acerca de Deus, trabalhava bem seus dons, mas que tinha insensibilidade quanto ao investimento financeiro. A igreja de Filipe talvez não tivesse o mesmo investimento de dons, não tivesse o mesmo conhecimento de Deus, mas tinha o seu coração voltado à obra missionária. E aí eu pergunto a vocês, o que é descrito na palavra de Deus? Vamos ter atenção aqui, gente. Lá se resolve. Qual era o investimento que foi mencionado na Bíblia? Era do dons espirituais de Corinto? Ou era do aporte financeiro em que Filipenses ajudava a Paulo? Existem sempre escolhas. Nós precisamos, dentro da igreja, saber qual dos lados nós escolhemos. O lado conhecido, o lado dos dons, o lado... Mas apesar que o mesmo dom, como Paulo fala, não adiantaria dom algum se não fosse com amor. Não adianta falar em línguas se eu não sei amar. Não adianta interpretar línguas se eu não sei o que é amar o próximo. Não adianta o que quer que eu fale, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não fosse com amor, não valeria de nada. O que a igreja de Filipenses faz? Ainda que não entenda os dons do falar em línguas, sabiam, tá? Mas não com a proporção com que Corinto conhecia, mas eles sabiam amar. E o apóstolo Paulo, mesmo não estando em Filipe, indo para o próprio Corinto, lá ele recebia a ajuda de Filipenses, porque eles sabiam que o missionário precisava da sua ajuda. Isso também é prova de amor. Amar ao próximo, amar ao missionário, sem nem mesmo sabermos a dificuldade que ele está passando por lá. Mas eu posso garantir a vocês que lá tem necessidade, lá tem dificuldade. Tendo consciência do nosso dever, vamos fazer o seguinte, quem tiver com a Bíblia aberta aí, por favor, abre 2 Coríntios capítulo 9. Segunda Coríntios 9, 7. É um daqueles versículos em que nós temos uma riqueza em um versículo apenas. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Vocês entenderam a riqueza desse texto? Vamos lá. A contribuição missionária é individual. Cada um. Tem aí? Cada um? É individual. Não é dependente do outro. Se o outro dá ou deixou de dar. Não é quando todos reunirem. Não é no culto de missões. Não é na lição que fala sobre missões. Não, é de cada um. É de cada um. A contribuição missionária é voluntária, como propôs no seu coração. Não será estabelecido valor, mas tenha o seu coração, ame. Aqui é falando de amor mesmo. Ame o missionário, ame a família do missionário, se preocupe com eles. Segundo propôs no seu coração. A contribuição missionária envolve sentimento, com toda sua alegria. Não é trazer com pesar, porque o professor hoje trouxe uma lição que fala sobre trabalho, sobre aporte financeiro, e eu vou preocupado agora porque eu não imaginava, ou porque
haverá vamos levantar uma oferta missionária hoje e você... Não. Com alegria. A oferta tem que ser feita com alegria. E aqui, independente de uma oferta missionária ou não. Começa a virar tristeza quando essa multiplicação que eu falei do início acontece. Quando eu começo a pensar assim, ganhei aumento, a oferta vai aumentar. E aí, eu ganhei aumento. Não, ganhar aumento não é o motivo da alegria. Meu motivo de tristeza, porque a oferta vai aumentar. Tem que ser com alegria. Tem que dar com alegria. Não faça uma oferta... Quer ver? Eu vou fazer um paralelo ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você tiver alguma dificuldade com algum irmão, algo para resolver com ele, antes de entregar a sua oferta, vai lá e resolve com ele. Para que você também seja aceito na hora da oferta. É para que você também seja aceito. Numa oferta missionária, faz o seguinte, traz. Mas traz em oração também, traz em alegria. Traz com o sentimento de que, Deus, assim, eu estou ajudando na obra missionária, com alegria. A mesma alegria leva para aquele missionário lá. Encoraja ele mais um pouco. Não sei a necessidade dele, mas assim, visita ele agora. Traz a oferta com esse sentimento de alegria. De imaginar, começa a ter visão. Deixa Deus abrir a sua mente, começa a ter visão. Diga aquele pouco que você está trazendo, se for pouco, para que eles podem dar muito, também muito. Mas aquele que está sendo entregue ao gasofilazo, aquele que está sendo entregue à igreja, tem que ser com alegria, sabe por quê? Porque precisa chegar lá também com alegria. Todo patrão que entrega salário de funcionário com tristeza, leva tristeza para aquele funcionário. O salário nunca é alegre. Acredite nisso. Vamos ter um pouco mais de visão espiritual acerca disso. Se você é empresário, tem funcionários que recebem o seu salário, quando você entregar o salário para ele, entregue com alegria. Transmita além dos valores, transmita alegria para aquele funcionário. Faça ele entender que aquilo que você está entregando porque ele fez por merecer. E que bom que ele está fazendo por merecer. Estou te entregando aqui com alegria. Experimente fazer isso. Como você não pode entregar nas mãos dos missionários, nem todos podem, quando você entregar aqui, traga com essa mesma alegria. Transmita através do envelope a alegria que você tem de saber que você está ajudando. De que o filho daquele missionário pode estar recebendo agora o que ele precisa diante do que você está fazendo. Tenha alegria nisso. Pessoas financiando a obra divina. Apesar da impossibilidade da maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Olha que forte isso. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Deixa eu falar para vocês uma coisa. O primeiro investimento que está sendo feito é de Deus. Se Deus decidir que chegará um missionário, vai chegar. Vocês querem um conselho? O maior de todos de hoje? Seja aquele que vai receber esse recurso de Deus para ajudar o missionário. Seja essa ponte, seja esse caminho. Sabe por quê? Porque o recurso da obra de Deus, Deus nunca deixará desamparado. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. A palavra diz isso, né? Então, assim, um missionário nunca irá mendigar o pão. Um homem de Deus nunca irá mendigar o pão. Se é a obra de Deus, Deus mandará o recurso. Mas ele não vai poder chamar um missionário e falar assim, planta uma semente naquele quintal seu, que vai começar a brotar. Você vai ver que vai vir moedas de 10 centavos, que se você deixar um pouquinho mais vai virar moedas de 50, moedas de R$1. E aí você vai ver que eles são flores, que vão vir cédulas de 10, de 20, de 50, de 100, na sua árvore do quintal. Não fala nada de ninguém, não.
Não, isso não vai acontecer. Ele não vai chegar para o sertão e vai falar assim, se prepara porque eu vou mandar uma nuvem de chuva e vai chover dinheiro apenas aqui no seu quintal. Não vai, porque no sertão não chove, não está caindo água, quanto mais dinheiro. Algum meio vai chegar, o recurso vai chegar. Tome a decisão de ser aquele que vai entregar esse recurso. Tome a decisão de ser esse que vai fazer essa ponte entre a vontade de Deus e a vontade do missionário, o projeto do missionário, a obra missionária. Amém? Deixa eu fazer o seguinte, até para não ser injusto com alguns missionários. Eu acho que abre vertente para as duas situações. Acredito que hoje a maior dificuldade da obra missionária, falando em respeito da igreja, é que a igreja de fato ela acaba negligenciando simplesmente porque, infelizmente, vivemos um mundo hoje, um período hoje, um entendimento hoje, em que existem situações que para a igreja é melhor deixar escondido, deixar esquecido. Vai muito além de obra missionária. Tá? Eu estou falando aqui do púlpito de uma igreja hoje, de uma igreja conhecida, reconhecida, e aí podem falar o que for, disso não pode negar, é uma igreja que buscamos muito entendimento bíblico nas nossas pregações, na nossa escola. E aí eu posso falar isso de maneira como um todo, aí eu saio do nosso púlpito e posso ir para qualquer outro púlpito. Quantas igrejas hoje têm pregado, por exemplo, e têm mencionado pregações sobre o inferno? Sobre pregações de algo que traz desconforto. Porque a ideia da confrontação é trazer desconforto. Estou dando só um tópico de pregações que eram muito comuns e que hoje não é mais. Por quê? E aí eu lembro agora de um relato de um livro de um pastor que ele falava assim, que o avô dele estava pregando, e aí pregava sobre o inferno, estou falando isso na década de 80, e que ele bota a mão no bolso e acha algumas bombinhas dentro do bolso. E ele tira e joga no púlpito enquanto ele prega, e pregava sobre o inferno. Não eram bombas que tinham um som muito alto por conta do som da igreja, mas que ao final do culto, a igreja começava a comentar e falar assim, esse pastor, quando prega sobre o inferno, é tão real que dá para sentir o cheiro da pólvora queimando. Mas era o quê? É engraçado, mas assim, era algo que era comum se ouvir. Hoje não se ouve mais. Missões é investimento. E é por isso que temos uma aula hoje falando sobre investimento. Porque hoje, falar sobre dinheiro em igreja, criou-se a ideia de que é algo que é ruim. Porque toda igreja fala sobre dinheiro, porque quer receber dinheiro. Aí eu pergunto para vocês, eu estou aqui há 1 hora dando aula. Em que momento eu falei sobre dinheiro para vocês e pedi alguma oferta para mim? Pedi algo direcionado até para a própria igreja. Não foi. Eu estou falando sobre investimentos da obra missionária. Mas quando se fala sobre dinheiro, a visão que se tem, a visão dentro da igreja e a visão de fora eles só falam sobre dinheiro. Só falam sobre isso. E aí começa a criar um assunto que é muito difícil. Não dá para falar sobre obra missionária sem falar sobre dinheiro. Não tem como. Sobre esse investimento não tem como. Vou relembrar uma lição nossa. Existem 3 pilares que não se pode falar sobre missões na igreja sem falar sobre investimento financeiro, sobre oração, a intercessão, e sobre o envio. Não existe obra missionária sem envio. Olha lá, Efésios 6, quando fala sobre a armadura de Deus, ele vai falar sobre toda a armadura de Deus, não é isso? Capacidade da salvação, Você já parou para imaginar que quando fala sobre evangelização, e ali fala de evangelização, é obra missionária. É uma sandália. Sabe por que é uma sandália? Porque ninguém calça a sandália para se deitar. Ninguém calça uma sandália para se sentar. O evangelismo, a obra missionária, é para se colocar a sandália, porque precisará ser andada. Será enviado. Será alguém que vai sair de um lugar para outro. E isso precisa de investimento. Porém, aí eu vou responder em relação à ideia do missionário hoje. Hoje, infelizmente, para alguns, e que não vai à frente, tá? Não vai à frente. E existe sim homens que simplesmente não querem trabalhar e que acham que viver de missões
também é um jeito de ganhar dinheiro. Também é um jeito de ser sustentado. Eu passo o meu dia em casa, de noite visito algumas pessoas, estou num lugar distante, não preciso trabalhar, e isso é que importa. Existe isso? Existe. Mas assim, graças a Deus, são pessoas que não se cria. Vou usar uma gíria. São pessoas que chegam num momento que não vai conseguir ir à frente mais. Até porque, sabe o que acontece? Trabalho missionário é um trabalho direcionado pelo Espírito Santo. Se não há Espírito Santo na vida do missionário, chegará um momento em que ele será esquecido. Porque, sabe o que acontece? Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Mas quando é injusto, não tem nada a ver com Deus. O recurso sai, o recurso para. Mas sim, em relação à igreja, são coisas que precisam ser ditas, mas que infelizmente ouvimos pouco. Em relação ao missionário, ainda assim, graças a Deus, na sua maior parte são homens que têm o seu coração voltado ao reino, voltado a ganhar almas. Está respondido? Vamos lá, vou ler aqui o texto de conclusão e nós encerramos. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Deixa eu ler só esse final, eu não vou nem explicar. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. É através do investimento de vocês que isso vai ser alcançado. Amém?